dia a todos e todas. É uma alegria a realização desse evento. Eu sei que a gente está saindo, pelo menos a graduação em Direito, de uma semana de provas, feriado, recomeçando as atividades hoje. Nós temos aqui uma mesa, a mesa de hoje, a mesa redonda, é chamada de Direitos Humanos e Resolução de Conflito, e é a possibilidade da gente fazer um evento conjunto entre o Departamento de Direito e o Instituto de Relações Internacionais. Esse livro foi publicado muito recentemente, o lançamento foi feito esse ano, coordenado pelas professoras Cláudia e Paula, do IRI, com a participação de alguns professores do Departamento de Direito. Eu pude participar, o Floriano também. Então, na verdade, eu queria passar a coordenação dos trabalhos para a professora Cláudia, mas sem antes fazer essa referência da relevância para o Departamento de Direito. Alô? 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 Foi. Ok. Da relevância para o Departamento de Direito através do seu núcleo de direitos humanos de um evento como esse. Nós temos 2 departamentos que trabalham com muitos temas afins. A possibilidade de... Eu vou ter que trocar isso. Alô? Rodrigo, dá uma olhadinha para mim, para o pessoal do departamento. Alô? Alô? Graças a Deus. Nem me lembro agora a frase. Devo estar falando a mesma frase 3 vezes. Da relevância do evento para os 2 departamentos. É um evento internacional, a gente tem a participação de professores da casa e de uma convidada externa, então eu peço a compreensão de vocês, que mesmo os professores da casa também falam outras línguas, e os professores de fora, a gente vai tentar fazer o evento multilinguístico e contar com a participação de vocês e a compreensão de vocês também por esse aspecto internacional do evento. Então eu passo para a professora Cláudia Fuentes. Bom dia a todos. Então, sí, este va a ser un evento al menos trilingüe, o cuatrilingüe, español, portuñol, inglés, portugués, en fin. Então é uma muestra um pouco de quão internacional é a PUC e lo importante que é fazer trabalhos conjuntos. Primeiramente, quisiera agradecer a la profesora Carolina de Melo. Carolina ha sido incansable en intentar coordinar más eventos conjuntos entre IRI y el Departamento de Núcleo de Derechos Humanos de Derecho. Esta es una muestra, el libro muestra un poco este trabajo conjunto entre muchos otros que estamos haciendo. Entonces, realmente estoy muy feliz de estar esta mañana con ustedes. ¿Aló? Ok. ¿No? ¿El problema es que lo muevo mucho? Alô? Não sei. Alô? There's someone coming. Acho que Agora sí. ¿Este sí? ¿Ahora sí? Ok. Por enquanto. Voy a hablar rápido antes que... Entonces, nuevamente, voy a explicar un poco cómo va a funcionar la mesa de hoy. Como la profesora Carolina faló, aquí hay varios autores del libro que contribuyeron al libro. Primeramente están las editoras, que es la profesora Paula Dumont-Duville, que está sentada aquí. Yo también participé como editora del libro. Nos vamos a exponer muy brevemente sobre un poco cuáles fueron los objetivos. Alô? One moves off. Exactly. So that means it's frequently used. ¿Aló? Ok. Entonces, primeramente las editoras del libro, vamos a exponer muy brevemente cuáles fueron los objetivos que perseguimos con esta publicación. Seguidamente le vamos a dar la palabra a Anya Mir,
y la voy a presentar a continuación, la voy a presentar en inglés. Después le vamos a dar la palabra a la profesora Carolina de Melo y finalmente le vamos a dar la palabra también a la profesora Renata Zuma, un poco para que cada uno presente sus capítulos aproximadamente por 15 minutos. So basically what we're going to do here, Anya, just so you don't get lost, is each one of us, contributors of chapters in the book, we are going to speak more or less for 15 minutes, basically was the main aim of our articles. To have some time for questions and answers. I think that's the best actually part normally of these roundtables and seminars, that the students have the opportunity actually to ask questions. So with that, let me just introduce very briefly each one here. So you know very well Carolina. She's a professor at the law school, but also she was a participant at the Truth Commission as well. Entonces ella participó de la Comisión Nacional de Verdad y el artículo de fato un poco va a hablar del vínculo entre resolución de conflicto y en particular el rol de la Comisión Nacional de Verdad en ese aspecto de resolución de conflicto. Después a mi lado también siguiente tenemos a la otra editora, que es Paula Dumont. Paula es profesora asistente del Instituto de Relaciones Internacionales. Paula también acabó de terminar su doctorado en el Graduate Institute en Geneva y sus temas de interés tienen a ver con género en conflictos internacionales. Después seguidamente tenemos a la profesora y pesquisadora Anya Mir. Anya is founder and director of the Center of the Governance through Human Rights at Humboldt-Viadrina, that is based in Berlin, and she also very recently published a book in Cambridge University Press, which I think some of you might be interested in because it's about transitional justice, and I understand that it's a comparative book that includes Turkey, Germany and Spain. So maybe she can say a few words about the book, because I'm sure you will be interested in that as well. And then finally, but not really finally, we also have Professor Renata Zuma. Professor Renata Zuma wrote a chapter with the Professor Monica Hertz, which is about regional organizations and conflict resolution. Some of you might know Renata. Renata also works on conflict resolution among international relations theory, and she's a professor here at IRI as well. So, combiné todos los idiomas en la presentación, entonces, en fin. Ok, so, habiendo hablado un poco eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hablar 2 minutos sobre un poco los objetivos del libro y después voy a dar la palabra a Paula para que continúe hablando básicamente una introducción al libro y después seguidamente cada uno de los autores. Entonces, solo para hablar de un libro, este es el libro que pueden comprar online en ebook, que es un poco más barato que la versión impresa, que es un poco cara, lamentablemente. El libro, cuando comenzamos a trabajar en este libro, uno de los objetivos, el título del libro es Bridging the Theoretical and Practical Divide. Entonces, el objetivo de este libro es precisamente eso, es establecer pontes. Entonces queríamos hacer con Paula diferentes pontes. Un ponte principal era el ponte entre derechos humanos y resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque son campos o áreas de estudio que generalmente no trabajan muy juntas. Son generalmente comunidades epistémicas diferentes, comunidades de académicos que trabajan con perspectivas diferentes y incluso con modos de entender y prácticas de entender resolución de conflictos que son muy diferentes. Entonces, uno de los objetivos era juntar académicos de derechos humanos y de resolución de conflictos. Otro objetivo también era hacer un puente entre
los análisis teóricos desde derechos humanos y desde resolución de conflictos. Hasta qué punto los análisis y las teorías que venían de distintos ámbitos de estudio podían iluminar la práctica de resolver conflictos. Otro punto que también está presente en el libro tiene a ver con intentar juntar también académicos y practitioners. ¿Por qué? Porque resolución de conflictos ciertamente tiene muchas personas que trabajan en resolución de conflictos vienen también de ámbito más bien práctico. Entonces el libro también tiene una mirada desde practitioners. Entonces, por ejemplo, una de las autoras la que escribe sobre mediación viene de una organización que se llama Center for Humanitarian Dialogue, que es básicamente una especie de NGO think tank, por ejemplo. Y otros de los autores también han tenido una experiencia de trabajo de campo y de ONG bastante importante. Entonces, otro de los puentes también era esa idea entre académicos y practitioners, que es algo no necesariamente muy común en esta área de relaciones internacionales. Un penúltimo puente también está relacionado con que sea la idea de tener un libro que sea tanto analítico y que analice ciertamente cuáles son las perspectivas teóricas, pero que también sea muy empírico. Entonces, parte importante del libro es sobre capítulos que están hablando sobre conflictos en particular o algunos temáticos, ejes temáticos. Entonces tenemos, por ejemplo, un capítulo que es sobre el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Tenemos ciertamente lo que Carolina va a hablar hoy día sobre la Comisión de Verdagy, también como un ejemplo desde el ámbito práctico. Estaba también otros temas que tienen a ver con inclusión, género, etc. Entonces el punto es, nuevamente, construir un puente también bien directo con casos empíricos y prácticos. Y finalmente el último punto, porque ya estoy hablando más de mis 5 minutos, es uno del que siento mucho orgullo, es porque otro punto era contribuir a la brecha de género en relaciones internacionales, me imagino que en temas de derecho también. La mayoría de los autores y autoras en este libro son mujeres. Me parece que el 70% de las autoras, la mesa entera, sí, tal vez si el profesor Florian llegue va a ser la excepción, pero la mesa entera es de mujeres. Y el 70% de las contribuyentes, las escritoras de artículos también son mujeres. Entonces, eso también fue un tema central, un poco de la búsqueda de inclusión también efectiva en nuestro trabajo académico. Entonces, sin más, voy a dar a Paula para que también destaque otros puntos do livro. Obrigada, Cláudia. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar, a Cláudia que apresentou de forma bem abrangente o livro, então apenas alguns pontos, né, institucionais e metodológicos dessa empreitada que a gente tomou conjuntamente. Acho que a gente tinha em mente justamente, né, congregar pessoas de diferentes contextos, intencionalmente, e esse ponto do qual nós temos muito orgulho, de ter um livro que fosse gender imbalance, propositalmente. E no sentido também de ter essa sinergia com o Departamento de Direito. Esse era um objetivo tanto da Cláudia quanto da professora Mônica Hess, que é a coordenadora do DISAM. Eu vou falar um pouco sobre isso. Esse livro, ele é fruto, ele é produto do Global South Unit for Mediation, um centro que a gente tem, uma plataforma institucional atrelada ao IRI e ao BRICS Policy Center. Então, o DISAM, a gente faz diferentes cursos, workshops e publicações na área ampla sobre construção da paz e resolução de conflitos. E esse livro era um dos produtos que a gente, né, se propôs a fazer. O outro foi um livro sobre mediação internacional em português. E quando a gente começou a conceitualizar esse livro, o livro em português, ele tem textos básicos, introdutórios sobre mediação internacional, e a ideia era que esse debate fosse acessível ao público
nacional, e a gente começou a querer fazer também uma publicação em inglês sobre um tema que fosse pouco explorado na área de resolução de conflitos. E aí, pensando junto, eu, Cláudia, a professora Mônica, que é a coordenadora, a gente chegou a ideia de que um dos grandes gaps da literatura de resolução de conflito era justamente essa interação com os direitos humanos. Então, apesar de você ter esse grande reconhecimento dos direitos humanos como um aspecto importante, na hora que você chegava, né, nos âmbitos de mediação internacional, processos de mediação de conflito, esses temas normalmente eram vistos como temas que geravam tensão ou protelavam o cessar-fogo. Enfim, então havia essa rixa, digamos assim, entre ativistas de direitos humanos de um lado e os mediadores e negociadores de outro. E a gente começou a querer explorar um pouco mais esse tema, e foi assim que a gente chegou ao conceito desse livro. A gente, para chegar nele, a gente antes passou por uma série de etapas. Uma delas foi um workshop que a gente fez no PPC com os autores, então a gente teve financiamento do governo da Noruega e da CAPES para isso. Então vieram todos, e eu e Cláudia, a gente liderou esse workshop com alguns objetivos em mente, algumas perguntas preliminares, que o que eu apresento nesse slide, justamente, né, foram as 3 questões iniciais que a gente propôs aos autores para que eles pensassem em termos de como é que há essa integração, como é que a gente pode avançar esses marcos analíticos, se a gente pudesse repensar a resolução de conflitos por meio de uma abordagem de direitos humanos, como é que isso se daria, né, e quais seriam os desafios para isso. E essas primeiras perguntas, né, esse grupo de perguntas guiou justamente, metodologicamente, a primeira sessão do livro, que tem 3 capítulos, um deles da Michelle Parlevli, que é o grande nome quando a gente fala, né, dessa junção desses 2 campos, falando um pouco sobre o potencial transformador dos direitos humanos na resolução de conflitos. O Oliver Richmond, que fala um pouco sobre a integração dos direitos humanos, né, nesse sistema de paz do século XXI, e a Kátia Papadiani, que é do Center for Humanitarian Dialogue, que atua em mediações na prática. Ela é coordenadora de políticas e programas desse centro em Genebra, e todos refletindo um pouco, né, a Kátia especificamente, sobre como é que se dá essa interação na mediação internacional. O segundo conjunto de questões buscava justamente pensar nos debates institucionais. A gente percebeu, eu e Cláudia, fazendo a revisão de literatura antes, que quase não se tinha nenhum tipo de debate sobre como é que as instituições internacionais, regionais, nacionais e as ONGs estavam integrando e adaptando em suas atividades esses 2 campos. Então a gente começou a tentar pensar, né, nessas diferentes níveis, né, internacional, regional e nacional, e a gente convidou para isso o professor Florian e a professora Andrea Hoffmann, que estão discutindo essa integração a partir da ONU, a professora Renata Suma com a professora Mônica Herz, que mapearam as diferentes organizações regionais de diferentes partes do mundo, né, e tentaram discutir um pouco essa integração. A Ania, que está trabalhando com ONGs, e a professora Carolina, com a Comissão Nacional da Verdade. E, por fim, a última questão era justamente, como a Cláudia estava enfatizando, né, olhar para a empiria, olhar para a prática, para os diferentes casos, tentar entender quais foram os desafios, quais foram as lições aprendidas desses casos, e também olhar para esses eixos temáticos, né, como, por exemplo, o gênero e a integração de combatentes, né, e grupos armados na resolução de conflitos, tentando pensar se há questões inegociáveis, por exemplo, quando você traz esses grupos para a mesa de negociação, quais são os principais desafios disso. Então, e esse formou a terceira sessão do livro. Acho que é basicamente isso que a gente gostaria de apresentar, e a gente passa agora a palavra às autoras. A participação nesse livro não só foi importante por ter feito esse vínculo, né, dos 2 departamentos, como já foi colocado por mim, pelas demais participantes, mas também um esforço de adequação do meu campo de trabalho com essa proposta. Né, proposta de um diálogo entre direitos humanos e resolução de conflito. Eu já trabalho com direitos humanos há muitos anos, mas não trabalho com resolução de conflito. Então, como me aproximar, né, dessa discussão e desses desafios que foram propostos para a elaboração do livro. E como as 2 já mencionaram, eu participei na condição de um caso concreto, né, de uma instituição, que foi a Comissão Nacional da Verdade. Eu sou professora do departamento desde 2003 e, nesse meio tempo,
participei durante 2 anos da Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída pela Lei 2520, já me esqueci, 2528, que foi uma lei aprovada como consequência da Conferência Nacional de Direitos Humanos e a proposta de criação de uma Comissão Nacional da Verdade aos moldes, ou pelo menos em diálogo com outras iniciativas que já tinham sido aperfeiçoadas em todos os continentes e dialogando com uma realidade brasileira muito específica, que era instituir uma Comissão Nacional da Verdade tantos anos depois do fim da ditadura militar, né? Quando a gente tem a instituição de comissões da verdade em vários países que se constituem e têm início dos seus trabalhos, logo depois, ou pelo menos em alguma conexão temporal, ou com uma ditadura, ou com uma resolução de conflito armado, né, uma solução específica de conflito armado, ou mesmo um grande conflito, como algumas hoje iniciativas ou pensamentos disso no continente africano, com a violência pós-eleitoral. Nessa perspectiva, a Comissão Nacional da Verdade, ela tem muito, e ela dialoga bastante com outras comissões, mas ela tem muitas peculiaridades, né? Então, a gente tem uma comissão que passa a funcionar em 2013 fortemente, né? Ela já inicia seus trabalhos em 2013 com uma ditadura que termina em 1985 e a Constituição de 88, logo depois que dita as regras, né, do regime democrático. Isso significa, por um lado, a passagem do tempo, né, isso significa também ter que dialogar com iniciativas que ocorreram nesse meio tempo para lidar com o legado de graves violações de direitos humanos. Eu vou fazer um parêntese aqui, que eu acho importante. A comissão, o texto, né, o título do trabalho é Verdade versus e Justiça. Por quê? Essa provocação é uma provocação. Durante muito tempo se discutia como a questão de resolução de conflito, como sair de uma ditadura, como sair de um conflito armado, se deveria prevalecer a questão da justiça, se deveria prevalecer a questão da verdade. E durante muito tempo nós tivemos que optar por uma delas, né? O que eu provoco com o texto é tentar entender como, na verdade, isso não são mais compras de mercado, né? Eu quero isso ou eu quero isso. Não, é a necessidade, ou pelo menos utilização do caso da Comissão Nacional da Verdade como a possibilidade de ter verdade e justiça no ambiente pós-conflito. Ou no ambiente, no nosso caso, que é no ambiente pós-ditadura militar. Como que eu entendi isso? Assim, primeiro, eu no texto dialogo com algumas pesquisas, algumas análises do continente americano e perceber que no continente americano, talvez essa dualidade ou essa total não diálogo entre os dois campos, né, que seria direitos humanos e resolução de conflito, não tenha sido tão radical assim, né? Nós temos bons exemplos, nós temos importantes casos, inclusive que dialogam com outros internacionais, em que você teve a justiça, em que você teve a verdade como não ameaça a regimes democráticos, mas como aprofundamento de regimes democráticos, né? O fato, muitas vezes na década de 90, de suspeitar que a abertura de processos em relação a responsáveis por graves violações, no caso peruano, no caso salvadorenho, no caso guatemalteco, no caso argentino, no caso chileno, que poderiam perturbar ou ameaçar os recentes regimes democráticos, tiveram um efeito contrário, tiveram a possibilidade de aperfeiçoamento dos regimes democráticos. E aí a gente chega ao caso brasileiro, que é um caso, como vocês sabem, de uma anistia que foi determinada em 1979, e uma anistia que, em contraposição a vários outros países, absolutamente intocada com a chancela do Poder Judiciário, né, de não discutir a anistia de 1979. Em 2010, nós temos, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que esse é um pacto legislativo que foi feito em 79 e que apenas em 1979 o Legislativo fez, só o Legislativo poderia fazê-lo. O que para o direito, né, hoje todo mundo entende direito, porque os jornais, né, dialogam sobre isso, é exatamente o oposto que o Supremo Tribunal Federal faz em todas as questões, né? O Supremo Tribunal Federal não fala o tempo todo a lei assim determinou e a lei é só o legislativo que pode fazê-lo, né? Somos testemunhas
cotidiano de que o Supremo tem uma atividade muito além disso. Mas no que se refere à anistia, foi essa decisão. Como lidar, portanto, com uma instituição que nasce num contexto de uma decisão como essa, mas, por outro lado, no mesmo ano de 2010, uma decisão da Corte Interamericana que diz que essas violações de direitos humanos, uma vez não investigadas, elas violam direitos humanos. Como lidar com uma Corte Internacional que determina a responsabilidade do Estado brasileiro por não ter observado esses ditames, essas regras internacionais, e processado os responsáveis pelos desaparecimentos forçados na guerrilha do Araguaia na década de 70, na região do Araguaia, hoje norte do Tocantins, sul da Bahia. A Comissão Nacional da Verdade, eu explorei 3 vertentes para discutir esse diálogo de direitos humanos e resolução de conflito. Que vertentes foram essas? Em primeiro lugar, entender como foi feito pela Comissão Nacional da Verdade, com base na ordem legal, na base legal que foi dada aos seus trabalhos, a incorporação de parâmetros internacionais do direito internacional dos direitos humanos. Esse foi o primeiro momento. No segundo momento, entender como a obediência a regras de direitos humanos, inclusive de responsabilização, tem efeito para prevenir novas violações de direitos humanos. E o terceiro momento de análise foi o estudo das recomendações editadas pela Comissão Nacional da Verdade e entender como essas recomendações também contribuem para a agenda de direitos humanos no dia de hoje. Primeiro momento, portanto, é a questão da incorporação dos estándares internacionais de direitos humanos. Como vocês sabem, o professor Florian também ele vai chegar, me parece, ao final do evento, ele está numa banca aqui na pós-graduação, professor de Direito Internacional da Casa, eu sou professora de Direito Internacional da Casa, e esse diálogo, né, com o internacional me é muito próprio. Em que sentido? Quando a Comissão Nacional da Verdade traz 2 expressões, como a Comissão Nacional da Verdade deveria examinar as graves violações de direitos humanos, portanto aqui é a primeira expressão, graves violações de direitos humanos, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica. Essas expressões são muito novas no ordenamento brasileiro e muito novas, né, na legislação propriamente do Brasil. Na esfera internacional, nada novas, né? A consolidação dos últimos 60 e poucos anos desses estándares, mas não trazido para a linguagem de direito interno. Então nós temos o que é o direito à verdade, por um lado, e temos também o que são graves violações de direitos humanos. E esses estándares internacionais foram fundamentais para orientar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Então, por direito à verdade, a Comissão Nacional da Verdade leu esses estándares internacionais, a jurisprudência dos órgãos da ONU, do sistema interamericano, as iniciativas de consolidação normativa desse direito, para entender que o direito à verdade tinha a ver com o direito individual e coletivo, o direito da sociedade de saber as circunstâncias, os responsáveis, as consequências que foram causadas às graves violações de direitos humanos, e individualmente apurar, né, em cada um dos casos, quem é responsável, no caso dos mortos e desaparecidos, em especial os desaparecidos, aonde estão os restos mortais. Esse foi um esforço cotidiano, portanto, de juntar o direito coletivo com o direito individual. E, por outro lado, graves violações de direitos humanos. Essa é uma nomenclatura usada e repetida infinitamente, se usa direto, mas com pouca precisão técnica, o que fez com que se tivesse, naquele momento, que definisse. Se nós temos que investigar as graves violações, temos que saber exatamente quais são elas. A lei já determinava a obrigação da CNV de investigar tortura, desaparecimento forçado, assassinatos ou mortes. Se usa morte por causa dos suicídios que foram causados em decorrência da tortura. E o chamado ocultação de cadáver. A própria CNV entendeu, com base novamente nos estándares internacionais, com a ideia de que graves violações de direitos humanos têm a ver com direitos inderrogáveis, aqueles direitos que não podem ser afastados, suspensos, mesmo em tempos de exceção, de que também a violência sexual e também as prisões ilegais arbitrárias deveriam ser investigadas no seu mandato. Portanto, aqui uma utilização clara desses estándares internacionais no uso dessas 2 expressões, direito à verdade e graves violações de direitos humanos.
Um outro pressuposto que a CNV teve, e me parece fundamental para a gente entender essa correspondência do passado com o presente, foi entender, primeiro, que as graves violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar, portanto a gente está falando aqui de 64 a 85, a lei determinava um lapso maior, que era da Constituição Democrática anterior até a Constituição de 88, mas a CNV promoveu, né, ou pelo menos teve um maior foco com a questão da ditadura militar. E uma das conclusões foi entender, e pelo menos enterrar de vez, a ideia de que as graves violações ocorridas nesse período foram excessos individuais porventura cometidos, que é a versão até hoje utilizada pelas Forças Armadas. Se houve excesso, se houve violação, foi um excesso individual. O relatório da Comissão Nacional da Verdade tem com precisão a construção de que o acometimento de graves violações de direitos humanos foi uma política de Estado. Uma política de Estado que envolvia o aparato estatal na sua mais complexa dimensão, que saía da Presidência da República com a configuração de standards de planejamento, passando pelos ministérios militares e chegando mesmo até o cometimento de graves violações de direitos humanos diretamente. Isso fez com que a CNV tenha entrado em 3 graus de autoria. A lei determinava a CNV a determinação de autores. Quem foram esses que causaram graves violações de direitos humanos? E a autoria é dividida em 3 partes. A autoria intelectual, administrativa, a autoria por gestão e a autoria direta. Com essa ideia, mais uma vez, de uma política estatal de cometimento de graves violações de direitos humanos. Portanto, aqui não só para aqueles que faziam aulas em auditórios de como fazer tortura com presos ao seu lado, mas chegando à elaboração dos estándares e manuais que passavam claramente por uma uniformização nacional. Essa conclusão, esse segundo ponto, a CNV conclui, essa é uma das conclusões, são 4 conclusões, a ocorrência de graves violações, que essas violações ocorreram de forma a atingir grupos civis, grupos pessoais, de forma sistemática, portanto, com o aparato estatal, e de forma numérica, caracterizando crimes contra a humanidade cometidos no Brasil, e essa, a quarta, de que a não apuração, o não julgamento, a não investigação dessas violações no passado contribuem definitivamente para a persistência dessas violações nos dias de hoje. Ainda que essas violações não ocorram mais motivadas politicamente, essas violações ainda são a prática da democracia brasileira, estabelecendo, portanto, essa conexão da necessidade de investigar o passado com a necessidade de prevenir no presente. O que faz com que se cause, claro que isso não está no artigo, ainda maior perplexidade quando o comandante do Exército, às vésperas do julgamento do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, movido pelo ex-presidente Lula, afirme que está de braços dados com o cidadão de boa fé no combate à impunidade. Sem entrar no mérito dessa frase, em toda a questão que já foi levantada, inclusive pelo decano Celso de Mello, sobre o abuso de uma frase às vésperas do julgamento, é uma certa ironia perceber que dentro de um país em que você tem uma lei de anistia com a sustentação das Forças Armadas de que determinadas condutas que foram praticadas no passado não podem ser investigadas, não devem ser investigadas, afirmar a necessidade de combate à impunidade. Todos aqui são a favor do combate à impunidade. Eu estou, dentro dessa discussão, promovendo a necessidade de olhar, inclusive, a impunidade pelos crimes do passado. E o terceiro momento, que é um momento de recomendações. Durante 2 meses, a CNV recebeu 399 sugestões de recomendação que deveriam constar no seu relatório final. Essas recomendações, muito interessantes, muitas vinham da discussão da anistia, não todas elas, mas muitas tinham a ver exatamente com esse pacto novo que a comissão poderia chamar a atenção dos estándares para a consolidação da democracia no Brasil. Eu não vou falar claramente de todos eles, mas tem mudanças legislativas e mudanças administrativas. Legislativa, por exemplo, a gente passaria a restrição da justiça militar, quando agora a gente percebe desde 2017 um aumento da justiça militar.
restrição da justiça militar para apuração de graves violações de direitos humanos, a desmilitarização da polícia militar, que essa é uma reivindicação importante que vem sendo discutida no Brasil desde então, fortalecimento das defensorias públicas, revogação de parte das leis de segurança nacional e uma série de outras recomendações que tem a ver, mais uma vez, como eu falei para vocês, com o fortalecimento da democracia no Brasil. A discussão, por exemplo, de autos de resistência, o fim dos autos de resistência, que são uma grande manobra para não apurar, né, a violência policial, e são muitas recomendações ao final para a continuidade dos esforços para a investigação das graves violações e a apuração em especial dos desaparecidos, que ainda são muitos no Brasil. Para finalizar essa conclusão, o trabalho ele pretende, portanto, mostrar como a Comissão Nacional da Verdade, por um lado, incorporou os estándares de direito internacional, criou e oferece hoje também para a esfera internacional estándares novos. Essa questão da autoria que eu falei para vocês, nenhuma outra comissão tinha estabelecido esses moldes, assim como, ao mesmo tempo que nós tivemos a Comissão Nacional da Verdade, mais de 100 comissões foram criadas no Brasil. Isso também não tem precedente em outras experiências, mas também a possibilidade de se estabelecer que passado e presente estão conectados nessa agenda de resolução de conflito e direitos humanos, a conexão para a prevenção do futuro e para a consolidação da democracia no país. Então, eu sei que eu passei do tempo, peço desculpas, mas trazer esse caso como um caso prático nesse diálogo que foi proposto pelas autoras entre resolução de conflito e direitos humanos. Obrigada. Should I? Yeah, I can use this one. Thank you. Gracias. Obrigada. I think that's about it. Hablo español, entiendo español. Si usted quiere poner alguna pregunta, lo puede preguntar en español, portugués, algo así. Pero ahora voy a cambiar en inglés. Me siento más cómoda de hacer esa presentación en inglés. NGOs in conflict transformation, that was the task. Actually, I'm very grateful that Paula and Claudia asked me some 2 or 3 years ago to put this together, because it also made me thinking. If I'm talking too fast, you just raise your hand. You can slow down. I'm not a native speaker, so I fully understand. To put this together, because I think particularly human rights and NGOs in conflict transformation, they face certain dilemmas, which I will also point out. But why is human right, or why are human rights, norms and standards, and non-governmental organizations so important in conflict transformation? And I'm not sure if you follow this conflict in Syria, the civil war in Syria right now, as close as we do in Europe. We are differently affected, of course. So it's on the news every day, and we think about this conflict transformation in Syria a lot. And there are a lot of panels and discussion rounds, and it becomes obvious that if the day one of conflict transformation starts in Syria, the sooner the better, we all hope. If the day one, it will be NGOs, non-governmental, some sort of non-governmental organizations doing the major work, and it will be human rights benchmarking that will absolutely be crucial, because as you know, some of you might study conflict studies or in this field, during particular a violent conflict, human rights are absent. Laws are no longer relevant. The state is absent. That's what we see in Syria. That's what we saw in Afghanistan. That's what we saw in Libya, in all the recent conflicts, violent conflicts. So the only, in transition, it's a little bit what Carolina was elaborating on as far as I understood the Portuguese, is the only benchmark, the normative benchmark you have in this conflict resolution transformation process, which can take months, years, sometimes even a decade. The only benchmarks you have, normative benchmarks, are human rights. Customary law, I'm sure you elaborated on this. So which is relevant regardless whether the state is in or not.
First, so you have only human rights as a normative benchmark to which you can hold the conflicting parties accountable. That's what we will see in Syria. There are so many parties, armed groups, non-state actors, the army. There are various conflicting parties, often self-nominated, just like the ISIS, sort of terror groups, that do not obey to international law or state law or Mr. Assad or Mr. Putin. They don't care. So the only benchmark you have are human rights norms in that. What kind of, you talked about disappearances, massacres, torture, etc. On the other side, during the period of conflict transformation, often the state is either a state institution such as courts, let alone parliaments and all these institutions, administrations, local administrations, either are weak, destroyed, absent, exiled, they're just simply not there. So, and at the same time, you have a very small window of opportunity. People will go on the street after the peace deal, peace contract, hopefully soon, in Syria, and they will demand justice. They want, they want to run their business, they want to work, they want to go on, they want education, and overall they want justice. So you can tell them and say, look, wait a minute, wait 20 more years with your demand, and then we have the state back. It's not going to work. So what happens usually in this period of conflict transformation, again, it depends on the type of conflict, whether it takes maybe a year or 5 or 10 years. NGOs, non-governmental organizations, often fill the gap of the lack of state institutions. We also saw this in post-Yugoslavia in some parts, more than in others. Serbia was not so affected, but Bosnia, Kosovo, they were. Of course, it depends on the conflict. So now NGOs coming in, particularly human rights promoting NGOs. Of course, you have there two types of major NGOs in this field. You have the ones, typical suspect, the global NGOs who promote the normative reforms, the big ones like Amnesty International, Human Rights Watch. They're not going to the ground and actually resolve conflicts. That's not their job. They are asking institutions in the country to say, can you use human rights benchmarks to, let's say, do constitutional reforms, bring perpetrators to justice? That's what Carolina was referring to. So they play more this kind of promotional role. They promote human rights. They remind the various actors in the field to please take human rights, as your normative benchmark to hold people accountable or make constitutional or security sector reforms. And then are the NGOs that you probably have heard most about in conflict transformation. The Oxfams, the Save the Children's, the hundreds, if not thousands, of what we sometimes call humanitarian NGOs, the do NGOs. We go, the mediators, the intermediaries, the ones that go into the villages, that set up sort of even sometimes courts or tribunals, the ones who mediate and talk to local authorities and maybe some new state authorities. And they're mostly donor-driven. Sometimes they are also, they receive governmental money. We see this a lot in the very sort of tough conflict-affected societies like Afghanistan, Syria, of course, Libya still, just to mention the recent ones. But one thing they all face in common, or they have in common, is they often lack of legitimacy. They are not democratically elected. Often these NGOs receive some sort of governmental money from some governments, usually the typical suspects is Norway, Germany, they pour a lot of money in there. It's tax money, it's donor money, maybe. So of course they cannot replace state institutions, but often they act as there were state institutions because the state is absent. I'm not talking about a transition process like you had here in Brazil or most Latin American countries where you had institutions. I'm not talking about the transition process that we had in Eastern Europe, the post-communist societies. You had institutions. That's a completely different play field, and there you will not find these Oxfam, Save the Children, etc., World Vision programs.
I'm talking about the countries that really where the state, for whatever reason, is absent. What are they focusing on in these countries, particularly, let's say I call them the do NGOs, the ones that actually do something, they change something, is often they go into capacity building. That's one of their most sort of frequent kind of work that you probably have heard of. They train people, they inform, they bring evidence. And then the other one is what they call sometimes track 1.5 or track 2 diplomacy. Basically, track 1 diplomacy is the official state-to-state diplomacy. But just imagine now, in the transformation process in Syria, if it ever happens, there are some conflicting parties who will not talk to any governmental official. They will just not talk. And if you want to solve conflict, you have to talk to these leaders. We would call them warlords or terrorists. You have to solve it. You have to talk to them. The only people or only institutions or organizations they will accept to talk to are NGOs. That's out of experience we have with Sub-Saharan Africa. They will just simply not talk to state, some sort of state representative. So they do. They play often mediating role, but again, their main dilemma is that they have no official legitimacy. There's another dilemma they are facing, is that on the one side, since the 1990s, and you have also experienced this in this country, as far as I know, or all over the world, we've seen it. NGOs are no longer what they used to be in the 70s and 80s. In the 70s and 80s, NGOs were watchdogs, they were criticizing governments, they were uncomfortable, they were running after diplomats and governmental officials, trying to get 5 minutes of their time to have some influence. They submitted shadow reports to the Organization of American States or the United Nations to lobby on Brazil. You know, that's the good old times of NGOs. I was socialized in that period, so my age group. Then we had the 1990s, post-Cold War, completely change of scenery. And it's actually, on the one side we say, well, you know, that was the victory decade for human rights in the 1990s. Those of you who study human rights will see this. We had a marathon. We had never such high number of states ratifying international treaties. And for some human rights activists, this was the paradise on earth. We won. We, the human rights. Well, there are two sides to every change. The change was first, yes, NGOs were more and more invited on the table, also of governments. And we will see this also in Syria. We saw this in Afghanistan. The weak but nevertheless state institutions, they're constantly inviting NGOs. I'm a political consultant in my real life too, and I'm constantly invited. I'm back and forth in Colombia. I'm constantly invited by state institutions to do some advisory work. Though they love NGOs, but there is a dilemma to it. The dilemma is if they don't like what you say, what you do, they can just kick you out of the country. They can, or other state institutions who donate money to you, they can just withdraw the money. So on the one side, they embrace NGOs since the 1990s, a lot of state institutions, to do work that actually the state is responsible to do. For instance, justice, but also in terms of humanitarian work when it comes up to education, to health, etc. We have countries in Sub-Saharan Africa that over 20, 30 years depend completely on NGOs to do the job of the government. Health sector, even security sector to a certain extent, education, definitely all the public sectors. That is in a way a disaster. Of course, if you work in the NGO sector, you say, well, I'm independent, I don't work with governments, I'm fantastic. But actually, it's sort of a false reality, because the state, in a way, yes, seems to continue to be absent because it benefits that some sort of international organizations do the public work. And on the other side, if you don't do what they want, and we've seen this recently with the NGOs, well, also in Israel. I just came from Israel 2 months ago. I spent there half a year at the university working on transitional justice.
And it's fatal what's happening with NGOs there. They're kicked out of the country, their accounts are closed down because the government turns more and more conservative. And NGOs who worked on conflict transformation between Palestine and Israel can no longer do the work because the government doesn't like what they're doing. And they can just change the laws, and that's the end of the story. And if you want to continue to work as NGO, you have to go and work illegal. So the embracing has two sides, because you can be kicked out of the country, or you will be, you have to stop your work the moment state institutions don't like it. Yes, you're still a non-governmental organization, you're independent, and that's great, but that's the price for the freedom you pay. The other thing is, since we have this mushrooming increase of NGOs, I remember at the beginning of the 90s when I studied these things, I think I could remember the 5 big human rights NGOs on the planet. Today I tell my students, you have to know how to find them in the internet. There are roughly several millions of local ones, several thousands international ones. When I start now with Aga Khan Foundation and all these organizations, they have human rights in their title and they do great work. But you can imagine if there's a rise in NGOs, there's competition. Because often we see this dramatically now in Europe, in the European Union. I don't know how familiar you are with this, but the European Union as a supranational/international organization is the largest donor of NGO work or human rights NGO work in the world. There is no other organization that puts so much money. And if they cut down 5-6 million of euros, which they have cut down in the recent years, because also, unfortunately, the British are leaving us, but that affects dramatically the NGO work around the world. I think you're on the American continent. You're very much focused towards the north, but the United States is their kind of donor money to NGOs is a fraction of what the European Union gives around the world. So you can imagine also the past dependency there, and the NGOs are currently competing like crazy for the money. It's very, very fierce, the competition. And again, if you just think about this, the dilemma NGOs are facing right now. On the one side, the embracing, being kicked out every time. On the other side, the international donation money is becoming less and less. You can see why it is also so important to have a closer look. Because then, final question, of course, so how effective are they? They are struggling with survival. They are even struggling with sort of the impact, the difference they can do on the ground. Interesting, I'm just highlighting 2 aspects, because I mentioned 2 kinds of major NGOs. I'm not talking about the millions small ones, that work everywhere to make the world a little bit a better place. The big ones. If we think again about the few very big ones who promote on a normative level human rights, which again is the Human Rights Watch, the Helsinki committees are pretty active in Europe, and the Amnesty Internationals of this world, and I'm sure there are a few more on this normative level, who never claimed to go into the countries and say we are solving conflicts on the ground. That's not our job. This is a job of others. Our major task is to consult with the governments or the new governments, even so they are weak, some sort of legal status. I know Amnesty International also is working now with non-state actors. This is a very, very slippery slope, actually, very dangerous. What we want is that they keep the norms, whatever they do, when they establish when they build a new constitution, they have trials, that they keep the human rights standards there. And that they avoid impunity and all these sort of very abstract theoretical, because the book was about bridging theory and practice. And these NGOs are much, much, much less affected by these NGO competition, and they seem to have a higher survival rate, let's say, an impact rate in a way, because they're not actually working on the ground. They do not have to employ people on the ground. And they and also their, let's say, success, if you want to say, or their impact often depends on
whether they apply the full spectrum of human rights, we call it like usually the whole agenda of human rights, or very specific human rights issues. Again, if you are an NGO working on specific human rights, let's say children's rights, women's rights, or I don't know, political rights, freedom of press, you also, in a way, you can concentrate your resources, that's good, but on the other side, we are a little bit more vulnerable because you're more easily a target also of governments, and also when the job is done, let's say all children's rights and women's rights are embedded in the Constitution, are more or less fulfilled, state organizations take over, then your job is done. And we see this also on the NGO market, that sometimes, and this does not apply to the normative NGOs, there's Florian coming, but we see this particular on the ones who work on the ground, that often in order to legitimize their own being and doing, in a way, and I know this sounds very provocative maybe to some of you, but in a way they need a conflict in order to survive and to continue their work. And we have seen this, and I highlighted this in the chapter, in Sri Lanka, in the conflict transformation process, which is an ongoing process. We have seen that some NGOs often do not have an interest in really resolving or ending the conflict transformation because it provides jobs for them. I'm not saying that the majority does, but there is an element to this. That's what we call NGO business. I think I leave it there, and maybe you have more questions to this, because I have a few more things here, but I've taken already up to more than 15 minutes, I think. Thank you so much for having me. Alô, tá funcionando. Bom dia, né? Obrigada por estarem aqui presentes. Também queria agradecer novamente às editoras do livro, né? E a Carolina por ter organizado também esse evento. Eu estou aqui também em nome da professora Mônica Hetz, que não pôde estar presente, e eu vou apresentar rapidamente o nosso capítulo que discute a relação entre as organizações regionais e essa dinâmica, né, colocada aqui já pelas outras autoras em relação a normas de direitos humanos e resolução de conflito, e como que essas duas coisas acontecem no âmbito das organizações regionais. A gente entende que as organizações regionais são um fórum fundamental para entender como essas dinâmicas acontecem, pelo papel que elas assumem como parte da governança global, né? A governança regional, ela vai ganhando mais intensidade, sobretudo a gente vê aí, né, com o fim da Guerra Fria, a gente sempre tem esse marco, né, que muitas pessoas aqui estão lidando, e a gente vai, então, né, nesse capítulo, que a gente faz é tentar entender como que as organizações regionais atuam, né, são atores, então, na consolidação e na difusão dessas normas de direitos humanos e resolução de conflitos. O que a gente fez, né, para poder entender como isso acontece, a gente, na verdade, está olhando para o desenho institucional dessas organizações regionais, né? O que significa olhar para o desenho institucional, para quem não, né, vem dessa linguagem, enfim, a gente, na verdade, tentou buscar olhar, né, enfim, primeiramente, em termos metodológicos, a nossa ideia foi fazer uma lista de todas as organizações regionais, então isso deu um trabalhão, né, e depois, em cada organização regional dessas, ir buscar o que foi feito em termos institucionais, né, então, o que se traduziria em, né, que órgãos foram desenvolvidos, né? Que tipo de normas estão sendo desenvolvidas no âmbito dessas organizações regionais, que tipo de documentos são adotados, né? Que convenções internacionais estão sendo mencionadas, por exemplo, na carta dessas instituições,
e né, se, por exemplo, aquela região desenvolveu algum tipo de corte de direitos humanos, a grande maioria sim, a grande maioria das regiões desenvolvem, né, tem essa preocupação. Enfim, basicamente a gente olhou então como que essas organizações, pouco a pouco, né, foram adotando uma série de mecanismos para garantia, ou pelo menos né, a gente não fez o segundo trabalho, que seria olhar mais para a efetividade desses órgãos, mas então os órgãos que foram desenvolvidos para tentar promover esses direitos humanos, e por outro lado, quais foram as preocupações também de institucionalizar normas e práticas de resolução de conflito nessas organizações regionais. Com isso, né, a gente foi vendo que, primeiramente, as organizações regionais vão claramente, no tempo, né, elas vão cada vez mais se diversificando, tanto na questão de direitos humanos quanto na resolução de conflitos. A gente vai vendo que, com o tempo, vão se diversificando o tipo de documentos, o tipo de grupos que são formados ad hoc para, né, lidar com o tipo de violação de direitos humanos, por exemplo. Né? A gente vai vendo que as organizações regionais vão de fato ganhando mais agência, se a gente quiser colocar dessa forma, dentro desses dois campos. Na questão da resolução de conflitos, especificamente, a gente vê que, sobretudo, né, no final dos anos 90, tem como se fosse uma divisão de trabalho que vem sendo consolidada em relação à ONU, né, na qual as organizações regionais vão ganhando justamente preferência na atuação dessas resoluções de conflito. A gente vê a evocação do capítulo 8 da ONU, né, da Carta da ONU, justamente nos momentos de crise, de conflito, que é o capítulo que justamente permite a participação das organizações regionais nesse âmbito de conflito. Como que isso acontece? Acontece no sentido que se justifica, né, pelo menos, pelo fato de aqueles atores, aqueles estados ou aquela organização regional ter talvez mais legitimidade, né, para intervir no conflito, por acreditar que aqueles estados, ou aquela organização regional, eles compartilham, né, culturas comuns ou crenças comuns. Ainda que isso nem sempre ocorra, né, como quando a gente está fazendo a pesquisa, por exemplo, a gente fica claro que em determinados momentos algumas organizações regionais são vistas como, por exemplo, a OEA, né? Algumas vezes ela não é aceita como um fórum propício para a resolução de alguns conflitos, por exemplo, né, ser considerada por alguns estados como sendo dominada pelos Estados Unidos, por exemplo. Então, nem sempre as organizações regionais têm esse papel são vistas de forma tão positiva, né, na resolução de conflitos. Então, depois que a gente fez esse esforço, né, de mapeamento, a nossa pergunta foi, né, quais os mecanismos que foram adotados, né, mas mais do que isso, como que esses dois campos vão dialogar no momento de, digamos assim, sentar à mesa ou nos momentos de crise, né? Se por um lado a gente vê que todo esse esforço, né, regional, das organizações regionais em adoção dos direitos humanos, eles datam muito do início, né, do nosso sistema atual pós-Segunda Guerra. Então a gente vê que, por exemplo, que as organizações regionais, elas não apenas
importam, digamos assim, as normas de direitos humanos da ONU, por exemplo, mas elas também são atores fundamentais na consolidação e criação dessas normas, né, com a região, né, aqui das Américas, já em 48, adotando, né, a Declaração de Direitos e Deveres do Homem americano, né, e em 1950 também a Europa já consolidando esses esforços em termos institucionais. Né? Então a gente vê que desde o início já há um esforço muito grande dessas organizações de institucionalizar as questões ligadas aos direitos humanos. Enquanto em resolução de conflito, o que a gente percebe é que, apesar, né, das organizações regionais estarem envolvidas com resoluções de conflito também, não todas, mas de maneira bastante frequente, né, há um menor esforço de institucionalização dessas regras e dessas práticas. Né? A gente vê que, na grande maioria das organizações regionais, esses esforços eles acabam sendo muito mais recentes e ainda muito mais frágeis do que, digamos assim, a consolidação das normas de direitos humanos. Atualmente, né, a gente percebe também uma tendência de socialização dessas organizações regionais em termos de resolução de conflito no âmbito da ONU. Então, há uma série de iniciativas, né, encabeçadas aí pela ONU, na qual essas organizações regionais das quais elas participam, né, são fóruns especiais nos quais em seguida são traçados aí alguns documentos que vão em seguida servir como guias, né, de adoção de práticas no momento da resolução de direitos humanos. A gente vê que, por exemplo, o que acaba acontecendo, né, a gente deu uma olhada nesses documentos que foram produzidos, né, por esses encontros entre organizações regionais e a ONU, e percebemos, por exemplo, que direitos humanos não é uma preocupação, ou pelo menos não aparece como uma preocupação chave nesse momento, ou aparece de maneira um pouco marginal, o que nos leva a entender que justamente essa integração, né, entre o âmbito dos direitos humanos e da resolução de conflito ainda não está consolidada dentro das organizações regionais. Né? A própria União Europeia, né, que é a organização que tem maior número, né, de regras, normas, órgãos, mecanismos, monitoramento de direitos humanos, enfim, no próprio documento que ela elabora de resolução de conflito, ela diz que as questões de direitos humanos têm que ser lidadas caso a caso. Então não há, né, esse esforço ainda tão grande de institucionalização. As únicas... a gente listou apenas assim, 2 órgãos onde a gente vê uma diferença, né, entre esses 2 grupos de normas, né, e eu vou comentar um pouquinho sobre um deles, que é a OSCE, né, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que justamente tem uma visão bastante diferente do local dos direitos humanos dentro da resolução de conflitos. Né. A gente destaca essa justamente por a OSCE trabalha muito com a questão de direitos de minorias, né, e tem um entendimento no qual justamente o desrespeito a essas minorias podem gerar conflito, né? Então, entendendo que a própria garantia ou monitoramento desses direitos humanos seria já uma forma, né, de prevenção ou posteriormente, durante, né, as negociações de resolução de conflito, seria necessário justamente
resolver a questão dos direitos das minorias para atingir uma certa paz, né, que fosse um pouco mais duradoura. Então, a nossa conclusão é basicamente que ainda falta bastante esforços, né, e tentativas de, ainda que esses dois grupos de normas tenham sido desenvolvidos, estão ativamente, né, sendo utilizados aí pelas organizações regionais, ainda no momento, né, de sentar à mesa, né, se a gente pode colocar assim, ainda os direitos humanos acabam sendo deixados um pouco mais de lado dentro do âmbito das organizações regionais. Sí, le damos la bienvenida al profesor Florian, que alcanzó a llegar de una banca. Desculpa atraso, eu estava de fato numa defesa de dissertação de mestrado como orientador, por isso tinha que ser presente, mas fico feliz que a gente foi tão eficiente que ainda dá para rapidamente falar algumas coisas. Vocês já devem estar começando a ficar com fome, então não vou me estender. O nosso capítulo nesse artigo, nesse livro, foi justamente dedicado à questão de direitos humanos e resolução de conflitos no âmbito da ONU, especificamente, então não organizações regionais, não essa analítica que a gente acabou de ouvir sobre em termos da interação, da dinâmica, vamos dizer, das organizações com essa temática, mas mais especificamente a trajetória de direitos humanos e no âmbito da resolução de conflitos na ONU. Minha coautora, uma colega do Instituto de Relações Internacionais, um projeto Direito IRI, por coincidência também minha esposa, por isso a semelhança do nome. Então, a gente começa basicamente com uma certa historiografia de direitos humanos, por um lado, e de direitos humanos em conflito, resolução de conflito no âmbito da ONU, né? Parcialmente porque hoje em dia, na área de direitos humanos, a partir dos últimos mais ou menos 10 anos, temos uma renovada discussão ainda em aberta sobre exatamente o que significa em direitos humanos no âmbito internacional, quando eles começam, o que seria a historiografia certa dos direitos humanos, né? Tem autores que hoje em dia vão dizer direitos humanos, o que a gente chama os direitos humanos, aqueles mecanismos, tratados internacionais que a gente conhece hoje, isso nasce não antes dos meados dos anos 70. E antes disso, a gente, na verdade, estava falando não tanto de direitos humanos, mesmo usando a mesma terminologia, mas estamos falando de direitos internos, constitucionais, direitos fundamentais, ligados, no entanto, a projetos de soberania nacional, descolonização, empoderamento do Sul, etc, etc. Isso é uma hipótese, isso não é necessariamente a história, tem um debate em aberto justamente. Mas, em função disso, é importante revisitar essa trajetória dos direitos humanos no âmbito da ONU. Então, eles começam em 45, na Carta, como um dos 4 objetivos da ONU, e com a criação da, então, Comissão de Direitos Humanos, que hoje em dia seria o Conselho dos Direitos Humanos, o principal órgão da ONU, órgão intergovernamental, composto por Estados, né, que cuida, entre aspas, de direitos humanos. E que, em 45, na verdade, ganha esse mandato, né, ONU e para direitos humanos, um dos 4 objetivos, ao lado de paz e segurança, e que, no entanto, não sabe muito bem o que fazer com isso. Não tem um único tratado internacional, não tem muita ideia do que significam esses direitos humanos supostamente internacionais. Até esse momento, a gente fala de direitos fundamentais, individuais, subjetivos, naturais, mas quase que sempre estritamente no âmbito interno. E de repente a ONU vira o órgão-chefe, encarregado em desenvolver essa ideia de direitos humanos internacionais em todas as suas atividades, né? Daí adiante desdobram-se, obviamente, os vários tratados, os vários instrumentos da proteção internacional de direitos humanos, começando com
Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, os Pactos de Direitos Civis Políticos e Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 e vários outros tratados especializados, né, relativo ao racismo, tortura, crianças, mulheres, etc, etc. Né? Todos eles, em última instância, foram elaborados de uma ou outra forma no âmbito da ONU. Claro, são tratados, então são sempre estados que são signatários, não é a ONU não faz parte desses tratados, mas, evidentemente, liderou o esforço e concentra, vamos dizer, quase que hegemoniza as tentativas de internacionalizar direitos humanos. Qual foi a vivência desse crescente discurso e instrumentário de direitos humanos no âmbito das atividades com a resolução de conflitos da ONU? Bem, inicialmente pouco, né? Muitos alunos, por exemplo, meus do DIP, né, Direito Internacional Público 1, né, uma discussão que a gente tem todo semestre, geralmente, é sobre o funcionamento do sistema ONU e a correlação, vamos dizer, dos seus vários pilares, né? Tipo, um país é considerado um grave violador de direitos humanos, isso significa que o braço que cuida da segurança e paz, o Conselho de Segurança, pode ou vai intervenir? Tem alguma correlação direta com isso? E a resposta, tipicamente, a ONU é obviamente não, né? Tudo vamos dizer, toda a história da ONU é uma história de crescimentos parcialmente aleatórios, pouco coordenadas e muitas vezes ocasionais. Os próprios direitos humanos, os temas, vocês vão dizer, nós temos vários tratados de direitos humanos, mencionei, especializados, dedicados a certos temas, ou grupos vulneráveis, mas não todos. E a gente pode perguntar, então, por que surgiu como primeira convenção, por exemplo, a Convenção contra a Discriminação Racial em 65? Surgiu não por acaso, mas surgiu porque houve, em primeiro lugar, no início dos anos 60, uma mudança fundamental dos membros da ONU, a partir de uma visão essencialmente norte do hemisfério de norte eurocêntrico, para uma estrutura dos membros muito mais diversificados em função do processo da descolonização. No início dos anos 60, quase todas as ex-colônias africanas, por exemplo, e várias asiáticas tornam-se independentes. Mudem, portanto, fundamentalmente a forma como a ONU funciona, porque ingressem, obviamente, na Assembleia Geral, parcialmente no Conselho de Segurança, no Conselho Econômico e Social, em todos os órgãos, né, na própria Corte Internacional de Justiça, etc. E mudem a agenda. E uma das agendas dos novos estados recém-ingressados foi, obviamente, a agenda anti-apartheid ligado à África do Sul naquele momento, um sistema de discriminação racial institucionalizado, considerado amplamente ofensivo a toda a ideia de direitos humanos e, obviamente, especificamente a esses estados recém-independentes que, em função disso, colocaram isso na agenda, né? Semelhantemente, temos a partir do golpe de Estado no Chile, por exemplo, nos meados dos anos 70, um ativismo no âmbito da Comissão dos Direitos Humanos, a partir do qual se criem um novo mecanismo, as assim chamadas relatorias especiais, que são especialistas que vão visitar um país, compilem informação sobre a situação de direitos humanos, geralmente ligado a algum tema específico, sobre isso, de novo. E esse mecanismo todo, que agora tem vários temas que esse tipo de mecanismos atende, mas ele se cria inicialmente através de um ativismo norte-americano, parcialmente da América Latina, contra o regime do Pinochet no Chile, por exemplo, né? Então, esse é o processo de evolução institucional de direitos humanos no âmbito da ONU. Semelhantemente, na área de paz e segurança, resolução de conflitos, isto é, temos, em primeiro lugar, basicamente nenhuma interação. O Conselho de Segurança, inicialmente, na plena Guerra Fria, estava absolutamente cuidadoso em evitar que qualquer país poderia se sentir ofendido por um comentário a partir da ONU sobre sua situação de direitos humanos internos. Isso muda um pouquinho nos meados dos anos 60, seja em relação ao apartheid,
seja em relação a outros eventos no arredor disso, por exemplo, né, o estado que hoje em dia é Zimbábue, né, que na época, como colônia, era Rhodésia do Sul, sofreu uma espécie de golpe da minoria branca contra o seu próprio país colonizador, a Inglaterra, que estava prestes a ceder a independência, mas independência em termos maioritários, né? Essa minoria branca quis evitar isso, fez um golpe de Estado e tomou poder nesse país, então, em tese independente, Rhodésia do Sul, e que atraiu, em função disso, censura internacional, atraiu resoluções do Conselho de Segurança, sanções, etc., nas quais, pela primeira vez, é abertamente usado o termo direitos humanos para justificar e fundamentar uma sanção internacional. Então, a partir, então, mais ou menos desse período, meados dos 60 até meados dos 70, a gente vê direitos humanos cada vez mais figurando em resoluções do Conselho de Segurança. Embora esse discurso realmente começa a ser integrado no início dos anos 90, com as várias guerras que a gente vê surgindo pós-Guerra Fria, invasão do Iraque, a guerra na Iugoslávia, o genocídio na Ruanda, etc. E em cada um desses cenários, o Conselho cada vez mais aproveita-se da linguagem dos direitos humanos, né? Depois temos, de fato, a partir do final dos anos 90, uma virada para os direitos humanos na própria ONU, a assim chamada agenda mainstreaming, quando o então secretário-geral, Kofi Annan, vai dizer que a partir de agora a ONU todas as atividades da ONU têm que ser compatíveis e informados substancialmente pelos direitos humanos. Claro, isso foi a agenda, a realidade, como sempre, foi um pouquinho outra, mas nas áreas em que essa agenda mainstreaming foi realizado mais especificamente, foi justamente a área desenvolvimento, por um lado, e paz e segurança, por outro lado. Então, a partir desse momento, operações de paz, por exemplo, ganharam sempre um componente de direitos humanos, que estava tanto analisando situações de conflito a partir de direitos humanos, quanto fazendo recomendações de como melhorar, obviamente, a situação de direitos humanos nesses cenários. No entanto, podemos, sim, para não me estender muito, podemos constatar, apesar dessa certa virada retórica rumo aos direitos humanos na área de resolução de conflitos, evidentemente, isso em grande parte continua sendo uma virada retórica. Não temos ainda mecanismos fortes no direito, não temos uma inter-relação, por exemplo, entre maciças violações de direitos humanos em cenários de conflito e sanções específicas do Conselho de Segurança. Não temos um processo hierarquizado, ou integrado, ou sistematizado. No entanto, e com isso a gente conclui nosso paper, nosso capítulo aqui, nós não, em função, mesmo com essa ausência de uma estrutura mais dura, né, de execução, vamos dizer, dos direitos humanos nesses contextos, nós temos ainda essa proposta discutida muito na literatura e que nós achamos muito plausíveis, de que direitos humanos têm um poder epistêmico. Significa o quê? Significa que direitos humanos hoje em dia se tornaram uma das poucas linguagens internacionalmente reconhecidos e conhecidos, em primeiro lugar, mediante a qual você consegue descrever realidades diversas. Não é uma linguagem perfeita, ela é cheia de horizontalismos, ela introduz antagonismos artificiais, né? Ela tem uma série de outros problemas conceituais, mas não tem, no momento, pelo menos, muitas linguagens internacionais ou globais alternativas. E, obviamente, direitos humanos permitem que a gente olhe para um cenário de conflito e consiga descrevê-lo com essa linguagem dos direitos humanos. O que está acontecendo? Claro, a gente alternativamente poderia descrevê-lo com vocabulários mais políticos, por exemplo, ou vocabulários mais antropológicos, ou outros. Só que, em termos do reconhecimento dessas várias possíveis linguagens de descrição, direitos humanos, por bem ou mal, mantêm uma certa dominância, né? Muitas pessoas no mundo conhecem e entendem essa linguagem,
e vão, portanto, entender o que está sendo falado por ela. Então, nesse sentido, sim, de uma maneira mais indireta, direitos humanos têm uma função e tem um papel fundamental na resolução de conflitos na própria ONU. A ONU é o principal lugar onde esse poder epistêmico, até hoje, na verdade, se desdobra. Isso mais ou menos nós vamos concluir. Obrigado.